Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck. Se vocês estão neste canal, é porque o YouTube recomendou o vídeo a vocês ou porque vocês já se inscreveram no canal e ativaram as notificações. Se não o fizeram, eu os insto a, neste momento, ativar as notificações, inscreverem-se no canal, darem um like neste vídeo para que o algoritmo continue a distribuir para vocês e também façam seu comentário, sua pergunta aqui embaixo na área de comentários, né, elogios, críticas, o que for. Compartilhem também esse vídeo. Hoje nós vamos tratar do nosso programa, né? Nós já vamos para o terceiro episódio do Curto e Grosso, que é o teu programa de perguntas e respostas. Perguntas essas que são feitas ou aqui, ou no Instagram, ou por e-mail, alguma outra rede social. Eu seleciono e depois eu gravo vídeos aqui respondendo a vocês. Antes de tudo, eu os convido a duas coisas também. Além de ficar até o final, porque nós temos excelentes perguntas hoje para responder, eu os convido também a assinar a comunidade Família Brodbeck. O link está aqui na descrição. Uma plataforma completa de formação para vocês. Estão acompanhando esses vídeos? Estão gostando da formação? Pois bem, então queiram dar um passo a mais e assine a comunidade Família Brodbeck. Também eu os convido agora, em julho, dia 18 a 28 de julho, nós estaremos, eu e minha esposa, nossos 5 filhos, junto com o padre Felipe Neco, na Itália. Né? Vamos a Roma, Assis, Cássia, Perugia, onde tem o anel de noivagem de Nossa Senhora com São José, Lanciano, Milagre Eucarístico, San Giovanni Rotondo, a cidade do Padre Pio, Monte Cassino, onde São Bento fundou a Ordem Beneditina e onde Santo Tomás de Aquino estudou. Depois voltamos a Roma, saídas de São Paulo e do Rio, está incluso no valor aqui, passagem aérea, hotel, 4 estrelas, transporte com ônibus privativo, guia, né, seguro, meia pensão, tudo promovido pela Desmarrais Tours, a melhor agência católica de viagens. Peregrinar com fé é com a família Desmarrais e dessa vez vocês estarão com a família Desmarrais e com a família Brodbeck também. Em pleno jubileu, grandes graças, um tempo espiritual e ao mesmo tempo familiar e por outro lado também teológico. Vamos unir vida espiritual, teologia e convívio com a nossa família. Interessados? Querem peregrinar conosco? Entrem em contato, também está aqui na descrição o WhatsApp deles para vocês saberem mais condições, preços, valores, inclusive agora em fevereiro há uma grande promoção da parte deles, certo? Entre em contato com a Desmarrais. Vamos ao curto grosso de hoje. Primeira pergunta. É correta a teologia da depravação total? Mas então a razão humana não é capaz de Deus? Excelente pergunta. Vejam, certamente nós não podemos chamar o homem de bom, né? Aqueles aos moldes russonianos. Mas também não é verdadeira a doutrina protestante da depravação total. Especialmente calvinista, mas ainda que em germe está ali no luteranismo também. Essa depravação total é uma doutrina teológica que descreve a condição do ser humano como totalmente corrompida pelo pecado original, né? Desde o nascimento, desde a concepção, claro, totalmente corrompida a natureza humana a partir da queda, né, do pecado original. Nós trazemos o pecado original em nós, é verdade. Mas por conta desse pecado original, os calvinistas dizem que houve uma corrupção total, uma depravação total do ser humano. Então, essa depravação total, ela afirma que o pecado ele não somente afetou todas as áreas da vida humana, porque de fato afetou, mas afetou de tal modo que o homem se tornou totalmente corrupto, né? Na mente, na vontade, nas emoções, no corpo físico. Realmente o homem se tornou depravado, se tornou corrupto, mas para a depravação total ele se tornou totalmente. Ele não consegue fazer nada por conta disso, né? É impossível para o ser humano, para o calvinismo, buscar a Deus. É impossível mesmo querer a Deus ou fazer o bem. Essa doutrina ela foi defendida por diversas tradições cristãs ligadas ao calvinismo, né? A tradição reformada foi confirmada pelo catecismo de Heidelberg, né? Todos os catecismos protestantes, calvinistas, tá? Heidelberg, a segunda confissão helvética, a confissão de fé de Westminster, João Calvino no comentário ao Gênesis, João Calvino nas Institutas, o Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo Menor de Westminster, a Confissão Batista de Londres, enfim, todos os documentos, né, os cânones de Dort, tudo isso explica e defende
a depravação total, né? A partir de uma soteriologia que já estava presente em Lutero, mas vai ser desenvolvida em Calvino, né? O ser humano seria incapaz de alcançar a salvação por meio de seus próprios esforços. Isso é verdade, tá? Nós também sabemos que o ser humano é incapaz de conseguir a salvação pelos próprios esforços. Mas a depravação total diz que o homem ele não tem nem a capacidade de querer a Deus. Capacidade de querer a Deus. Ele não tem capacidade, aliás, nem mesmo de conhecer a Deus pela via racional, né? O homem, ele não é nem capaz de desejar o bem. Nem capaz de desejar o bem. Por motivações religiosas, claro, né? Apenas com auxílio da graça. Nós sabemos, como católicos, que a graça ajuda a que nós façamos o bem, ajuda a que nós trabalhemos no bem meramente natural, e sem a graça nós não podemos fazer o bem sobrenatural. Nisso nós estamos de acordo com os calvinistas e com os luteranos. Nós não podemos fazer o bem sobrenatural sem a graça. Nós também concordamos com isso. A graça é necessária para a salvação, certo? É necessária para a salvação. Contudo, a depravação total vai além disso. Diz o seguinte, na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 9.3. O homem caído em estado de pecado perdeu totalmente todo o poder da vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. De sorte que o homem natural, inteiramente adverso a esse bem, morto no pecado, é incapaz de, pelo próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Nós concordamos que o homem não pode converter-se sem a ação da graça, mas não necessariamente a graça santificante. Existe a graça preveniente, que o homem continua pecador, né? Só depois ele se regenera. Para o Calvino, a regeneração ocorre antes para fazer com que o homem consiga, então, ser justificado, né? E, por outro lado, isso de que o homem não pode nem preparar-se para isso, nós negamos. O Concílio de Trento diz que o homem pode preparar-se, essa preparação seja resultado também de uma cooperação com algumas graças atuais, certo? É corolário dessa doutrina calvinista da depravação total, e aí nós entramos no cerne da pergunta, é a ideia de que a razão humana por si só não seria capaz de conhecer a Deus. Então, aí entra essa segunda pergunta, né? Então a razão humana não é capaz de Deus? Ora, claro que é, né? O Catecismo da Igreja Católica assim afirma. Santo Tomás assim explica. A razão humana é capaz de Deus, é capaz de conhecer a Deus. E, aliás, não somente é capaz de conhecer a Deus, mas é capaz de perceber ela mesma, sem auxílio da graça, muitos dos atributos de Deus. Pela própria razão humana, nós podemos saber que Deus é único. Pela própria razão humana, nós podemos saber que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, é eterno, é criador de todas as coisas, é um espírito perfeitíssimo, é bondade, é amor. Não precisa da graça para isso. Nós sabemos pela razão. Agora, ser capaz de saber que há Deus e presumir muitos dos seus atributos, bondade, eternidade, sabedoria, onipotência, onipresença, onisciência, né, não significa, contudo, ser salvo. Não significa evitar o pecado. Não significa aderir a Deus. Conhecer racionalmente a Deus e os seus atributos não é estar unido a Ele. Não é participar da natureza de Deus pela graça. Mesmo que a razão humana possa perceber a existência de Deus, como por exemplo na prova ontológica, na prova pela razão natural, nas 5 vias de Santo Tomás, isso por si só não garante a salvação, não garante a justificação, não garante a união com Deus. Saber que Deus existe, saber que Ele é eterno, onipotente, recompensador do bem e do mal, não é salvação. Isso é a razão que consegue fazer, mas não é nisso que consiste a salvação. A salvação não é ter racionalidade quanto a Deus. A salvação é arrepender-se dos seus pecados e unir-se a Deus pela graça conquistada por Cristo na cruz. A razão pode conhecer que Deus existe, pode perceber alguns dos seus atributos, mas a salvação, que é a participação na vida divina e o perdão dos pecados, exige a graça, que não pode ser adquirida pelo conhecimento natural, e sim pela livre adesão à vontade divina, pela fé, que nos dá a justificação. Justificação é um processo que começa com a graça de Deus, exige a cooperação humana, segundo o Concílio de Trento,
mas não é um conhecimento racional, embora a fé seja um ato da vontade, movido pela razão, iluminado pela graça. Né? Então, o pecador ou o ímpio, né, deixado de sua própria natureza, ele pode realizar obras boas, mas as obras boas não lhe aproveitam a salvação. Nós acreditamos realmente que a obra do ímpio não salva, mas não porque ele não seja capaz de praticar uma obra boa, é porque ele não é capaz de fazer com que essa obra seja sobrenaturalmente meritória, mas essa obra continua sendo boa. Então não é uma depravação total, mas há, claro, uma impossibilidade dele ser salvo por essa obra se ele está em impiedade, porque o que salva é a graça. Então o homem, nós podemos dizer que ele não é totalmente depravado, mas ele é suficientemente depravado. O pecado original não afetou totalmente o ser humano a ponto de corrompê-lo integralmente, mas afetou a natureza humana de maneira profunda, embora não a tenha destruído completamente. Então ele continuou com a razão afetada, difícil, de modo que com a graça é mais fácil, mesmo fazer o bem natural, mesmo conhecer a Deus pela via da razão, com graças sempre é mais fácil, e mesmo o justificado, quanto mais o ímpio, vive por conta, não dessa depravação total, mas dessa depravação, digamos, suficiente, uma guerra civil interior entre todos os seus elementos, fundamentos, faculdades, certo? A graça de Deus é necessária para restaurar a relação do homem com Deus, mas a razão humana ainda não perdeu completamente a capacidade de conhecer a verdade natural, de conhecer a Deus e muitos dos seus atributos, embora não possa, por essa razão, ser salvo, ele precisa da graça. A redenção, a salvação só é possível da graça. A depravação é suficiente para afetar o homem e afastá-lo de Deus, corromper sua vontade, mas não o corrompe totalmente. Ademais, no que se refere à salvação, né, não à razão agora, e sim à salvação, a liberdade humana não foi anulada pelo pecado original, ela foi afetada, fragilizada. O homem não pode fazer perfeitamente a escolha do bem sem a ajuda da graça, mas pode sim se decidir mais ou menos pelo bem, embora o bem sobrenatural ele só se decida por uma ação da graça atual preveniente que o move, então, a graça santificante, certo? Vamos para a próxima pergunta. Quais são os inimigos da alma? Excelente pergunta, própria dos grandes tratados de teologia moral e principalmente de teologia ascética e mística, certo? E eu gostaria de, nesse passo, antes de partir para a resposta, recomendar estes dois tomos, tá? Temos na Livraria Brodbeck, vocês encontram lá, Livraria Brodbeck, procure no Google, vocês vão achar a Livraria Brodbeck, este livro aqui, do Reginald Garrigou-Lagrange, né, um grande teólogo, tomista, dominicano, tomo 1 e tomo 2, As 13 Idades da Vida Interior, uma completa obra sobre ascética e mística. Tá? E nas obras de ascética e mística, tanto nessa quanto em outra, nós vamos entender que os teólogos reconhecem os inimigos da alma como 3, tá? O mundo, a carne e o demônio. Tá? Esses 3 aspectos eles interagem de maneiras mais ou menos complexas, né? Mas cada um tem um papel distinto na luta espiritual do cristão. De modo que guerra espiritual não é simplesmente guerrear contra o demônio, fazer batalhas espirituais contra inimigos territoriais, esse monte de coisa que é meio esotérica até. Embora, claro, exista possessão demoníaca, existe infestação demoníaca, existe tentações mais fortes, existe opressão demoníaca, vexação, o demônio age, possui, faz tudo isso aí, exorcismo é real, orações de libertação são reais, exorcismos menores são reais, manifestações preternaturais do demônio são reais, tá? Mas a guerra espiritual não é simplesmente lutar contra o demônio, certo? Nós temos outros inimigos também. Muitas vezes o demônio nem precisa agir. A carne é a nossa natureza corrompida pelo pecado original, a nossa concupiscência. Embora não tenha perdido a dignidade, que é ontológica, né, de ser imagem e semelhança de Deus, por conta da queda, a natureza humana está inclinada ao mal e à desordem. É o princípio daquela tentação interna, aqueles desejos desordenados, as paixões que levam ao pecado pessoal.
São Paulo mesmo dizem, a carne milita contra o espírito contra a carne, lá em Gálatas 5,17. Tem uma batalha constante dentro de cada um de nós. Ah, mas o homem justificado, ele continua ainda? Sim, porque o justificado, ele é santo, ele não tem mais pecado, até o momento que ele peque. Mas ele continua com a concupiscência. Ele continua com a tendência ao pecado, que é aquilo que Lutero vai confundir com o próprio pecado, e é por isso que para ele a graça é meramente externa. Tá? A justificação é meramente forense, imputada, não infusa. E então nós sabemos que o homem, quando ele é justificado, quando ele é salvo, ele não tem mais o pecado original, ele não tem mais o pecado original, não tem mais pecados pessoais, foram perdoados, até o momento que ele peca de novo. E é possível não pecar, né, com a ajuda da graça e com o nosso esforço correspondendo à graça, mas ainda assim, no justo, no salvo, no regenerado, no santo, continua a carne, a concupiscência, que é a tendência ao pecado, que não é pecado, mas que é a tendência ao pecado. Nós vamos lutar o tempo inteiro com a ajuda da graça contra isso. Mas além da carne, tem um mundo. Não é um mundo criado por Deus, que Deus viu que era bom. O mundo aqui é um sistema anticristão. As distrações materiais que podem afastar a alma de Deus, as seduções do pecado que vem da sociedade, os contravalores, os interesses que não estão alinhados com o evangelho, não estão alinhados com a vontade divina. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João 2,15. Né? Então, por exemplo, quantas músicas hoje nós vemos que são imorais, danças que são imorais, roupas que são imorais, ambientes que são imorais. Tudo isso nos desvia, tudo isso nos leva ao afastamento de Deus. É um inimigo da alma, também é o mundo. Por fim, o demônio, Satanás, e os seus outros demônios aí que o servem. Né? O tentador por excelência. Quando a gente fala o demônio, não é só o único demônio, o chefe de todos eles, que é o demônio por excelência, que é Satanás, mas também os outros diabos, os outros demônios que estão a seu serviço. Né? Os tentadores por excelência, que em sua malícia buscam distorcer a vontade de Deus, afastar as pessoas da verdade e do caminho da salvação. Ele é o príncipe deste mundo, lá em João 12,31. O pai da mentira, em João 8,44. Né? O demônio é o nosso principal inimigo, mas muitas vezes ele não precisa nem agir, porque a carne já agiu antes e o mundo também. Quando a carne e o mundo não são capazes de levar o homem ao pecado, aí Satanás entra em cena. Vamos ver mais uma pergunta. O padre deve usar batina? Bem, o Código de Direito Canônico, ele exige que o clérigo, né, e no rito antigo e no Código de Direito Canônico antigo, o clérigo era todo aquele que já era tonsurado, né, que o equivalente é hoje à recepção das ordens menores ou admissão às ordens sacras, tá? Na verdade, hoje, o clérigo no direito atual é apenas, você começa a ser clérigo pelo direito atual com o diaconato, tá? Então, o clérigo deve usar vestes apropriadas para o exercício das suas funções. O cânon 284 diz: os clérigos devem usar traje eclesiástico digno, de acordo com as normas dadas pela Conferência Episcopal e os costumes legítimos do lugar. O que a Conferência Episcopal do Brasil disse, que é a CNBB? Diz que se deve usar clergyman ou batina. Então, a Conferência Episcopal já diz qual é o traje eclesiástico. Então, embora não seja uma obrigação explícita que o padre use a batina especificamente, aquela veste preta, ou quando está muito calor, pode ser uma branca também, com botões, ou com fecho, ou com faixa, com Saturno, com aquele chapéu, ou então com barrete, né? Com ou sem barrete, enfim. Não seja explícita essa obrigação de usar essa batina, ou pelo menos só a batina mesmo, né? Só a veste preta, ou branca com botões pretos, né? Quando tiver muito calor, ou creme, né? Ou cinza, enfim. Ele deve usar um traje eclesiástico. Tá? O melhor é a batina, mas ele pode usar outro traje eclesiástico. Ou seja, com esses trajes eclesiásticos, se ele é um padre diocesano ou um diácono diocesano, um religioso de algum instituto que não tem hábito próprio, por exemplo, os jesuítas, né, não tem hábito próprio, os legionários de Cristo não tem hábito próprio, tem algumas particularidades, né, mas não é um hábito próprio, é uma batina, eles usam batina, embora uma batina com determinadas características próprias, né. E se o instituto tem um hábito, por exemplo, os franciscanos, redentoristas, capuchinhos, beneditinos, enfim, tem que usar este hábito. De qualquer modo, pode usar também camisa com colarinho clerical, né, popularmente conhecida como clergyman. E aqui nós temos inúmeros tipos de colarinho. Geralmente é o colarinho romano, aquele branquinho aqui. Mas pode ser o colarinho inglês, que é branco em toda a volta. Os anglicanos usam muito esse colarinho inglês, né? Mas muitos sacerdotes ingleses católicos também usam. Nós vemos até fotos do São João Henrique Newman, né? O John Henry Newman,
Às vezes ele está com o traje dos oratorianos, que é um hábito próprio, mas às vezes ele está com um colarinho todo branco aqui. Né? Também tem o colarinho alemão, que é aquele que existem as pontas brancas assim para fora de um peitilho. Não é um peitilho, né? O peitilho é mais dos lasallistas e também dos luteranos. Né? Também os maristas usam um peitilho, embora preto, com umas partes brancas. Não, ele é se fosse um colete todo preto, uma camisa toda preta fechada aqui, e aí vai uma camisa branca com as pontas do colarinho para fora. Esse é o colarinho alemão, né? Agora, claro que não, então ele pode usar tanto a camisa clerical, quanto o hábito, quanto uma batina, tá? Ele deve usar um traje clerical, tá? Então, resumindo, ou clergyman ou batina, tá? Agora, claro, tem uma situação muito informal, por exemplo, foi visitar os seus pais, está em casa, né? Saiu do banho, fazer um churrasco com seus pais em casa, na intimidade, né? Ou a prática esportiva, embora possa utilizar a batina também na prática esportiva, mas pode não usar, não tem problema. Né? Ou quando a prudência assim recomendar. Né? Aí nós vamos ver em casos concretos, não vamos ficar dando exemplo para não cair no casuísmo aqui. Né? Se pode dispensar pontualmente, né? Vou tirar o clérgico, vou tirar o hábito, tirar o colarinho romano aqui, pontualmente, né? Não habitualmente, mas pontualmente o uso de um traje clerical. O normal, o corriqueiro, contudo, é que ele esteja de traje clerical, tá? Principalmente nas suas funções, vai pregar, vai viajar, vai fazer uma missão, está atendendo a paróquia, vai atender direção espiritual, enfim. Né? E nós não estamos falando de paramentos, né? Paramentos é para celebrações litúrgicas, estamos falando da batina, né? Ou do clergyman. Então, o normal, o corriqueiro é que ele use traje clerical, especialmente a batina. O uso da batina tem uma significação simbólica muito expressiva, né? Ela é vista como uma mortalha, aquilo que distingue o clérigo dos leigos, representa a morte dele para o mundo, uma dedicação total a Deus, simboliza o compromisso do clérigo, né? Um sentimento de reverência, desperta a sacralidade. Então, ele tem que usar um traje clerical normalmente. E de preferência, a batina. Use a batina, não vai cair pedaço de vocês, tá? Use a batina. Se vocês usam de vez em quando, comece a usar mais. Se você não usa nunca, comece a usar, pelo menos de vez em quando. Outra pergunta, quais são os frutos, esse aqui não é o meu celular de uso, é outro celular, né, porque eu estou usando o meu iPhone para gravar hoje, e aí eu peguei um celular mais antigo que eu tenho para pegar as perguntas aqui. Quais são os frutos do Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo são como que virtudes, nós digamos assim, né, na vida dos cristãos, daqueles cristãos que buscam viver de acordo com a ação do Espírito Santo, né? Que então deixam o Espírito Santo frutificar na sua vida. Sabe o que é o fruto num vegetal, né? Numa flor? Fruto é o fruto, né? Nós dizemos o que é o fruto do meu namoro, do meu casamento, do meu amor com a minha esposa. São os meus filhos, são os frutos, né? O que é o fruto? Aquilo que sai da flor. A flor abre, desabrocha, sai o fruto. O fruto da flor é o fruto. O fruto é o próprio fruto. Daí que tem o nome fruto. Né? Fruto é a consequência. Então, o fruto do Espírito Santo é a consequência de uma vida cristã autêntica. Mas por que do Espírito Santo? Porque uma vida cristã autêntica é uma vida de dependência do Espírito Santo. Uma vida cristã autêntica é uma vida de resposta do homem à ação da graça que vem do Espírito Santo. Até mesmo porque a graça santificante é a graça criada. Porque ela nos é dada pela graça incriada que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a graça por excelência. Então, quando alguém ele é guiado pelo Espírito Santo, a sua vida começa a refletir o caráter de Cristo, fazendo com que ele se torne mais semelhante ao caráter de Cristo. Então, geram frutos, assim como a flor dá frutos, essa dependência do Espírito Santo dá frutos. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, generosidade, está lá em Gálatas 5, 22 a 23. Eles não são traços pessoais, características minhas, embora algumas delas possam ser. Existir esse nome também para características pessoais. Então, por exemplo, a paciência. A pessoa pode ter paciência naturalmente. Ela tem uma inclinação maior pelo seu próprio traço de temperamento, a paciência. Mas quando nós falamos dos frutos do Espírito Santo, nós não estamos falando desses frutos, dessas características naturais. Embora a pessoa possa ter a fidelidade natural, a mansidão natural, uma alegria natural, uma pessoa mais sanguínea tem uma alegria natural, né? Uma paciência natural, como por exemplo no melancólico, não é? Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando da paciência natural, da mansidão natural,
da alegria natural. Embora tudo isso seja bem-vindo, nós estamos falando da alegria sobrenatural, da mansidão sobrenatural, da paciência sobrenatural, do domínio próprio sobrenatural, porque não se tratam de qualidades humanas, embora existam as qualidades humanas com esses mesmos nomes. Nós estamos falando aqui de uma ação sobrenatural, não traços pessoais, mas frutos da ação do Espírito Santo na alma. É por isso que as pessoas podem dizer, não, mas eu não tenho tanta bondade, fidelidade e paciência, porque não é próprio da minha característica, do meu temperamento, da minha postura pessoal. Pois não, não é? Beleza, mas nada impede que, se formos fiéis ao Espírito Santo, o Espírito Santo produz isso em nós. Então a pessoa pode não ter uma alegria natural, alguns têm, mas pode não ter uma alegria natural, pode não ter uma fidelidade natural, uma mansidão natural, mas se ela é fiel a Cristo, a ação do Espírito Santo vai fazer com que ela tenha tudo isso de modo sobrenatural. Sobrenatural. Sobretudo o amor, que é o alicerce de todos os outros frutos, certo? Como frutos não são algo que possamos gerar em nós mesmos, ainda que esses nomes sejam também os mesmos de determinadas características, aí sim, como eu já disse, naturais. Mas nós estamos falando de frutos do Espírito Santo como resultado da ação direta e sobrenatural do Espírito na nossa vida, sinais de uma vida transformada pela graça. Vamos a outro. Qual a diferença entre cura espiritual e milagre na igreja? Bem, a igreja, ela não tem um manual em que está distinguido tudo isso aí, né? Mas nós vemos, por exemplo, quando São Paulo vai falar aos coríntios sobre os carismas, vai falar que existe o carisma de cura e existe o carisma de milagres. Então, com base nessa distinção entre dois carismas, nós vemos que são duas situações diferentes. Mas, nesse caso, os teólogos, né, dizem que, principalmente Tanqueray, nós temos a teologia mística, a cética mística de Tanqueray, tem na livraria Brodbeck também, ele vai chamar esses dons carismáticos, né, que não são dons para a nossa santificação, não são dons para o serviço ao próximo, de graças gratis date. Ou seja, são fenômenos espirituais. Aqui não é um dom de cura como o de um médico curando, tá? É uma graça sobrenatural mesmo. É algo místico. Então, nós não estamos falando de uma cura simples, sim de uma cura espiritual. E se há uma distinção entre essa cura espiritual e um milagre, porque são dois carismas diferentes, então tem que ter uma distinção entre essas duas coisas. Como é que os teólogos, os pregadores, estudiosos da palavra vão se manifestar? Vamos dizer que, por exemplo, a cura espiritual, ela refere-se a uma intervenção divina que pode acelerar ou proporcionar a cura de uma doença que naturalmente poderia ser curada, mas não seria curada naquele tempo. Ou que embora curável em teoria, não seria curada naquela pessoa, naquela circunstância, por aquele procedimento médico. Então, digamos, por exemplo, um câncer é curável. Um câncer específico é curável. Mas naquela pessoa não ia ser curável. Porque ela tem algumas disposições que impedem, ou não ia ser curado naquele tempo, ia demorar um pouco mais, naturalmente. No entanto, se naquela pessoa não ia ser curada, embora pudesse ser curado, ela é de fato curada. Ou ela poderia ser curada, mas demorando 1, 2 anos, com muito tratamento de quimioterapia, ele é curado em 2, 3 meses. Nós estamos diante de uma cura espiritual. A pessoa rezou por aquilo, orou por aquilo, pediu, colocou uma relíquia, jogou água benta, levou um padre, deu uma bênção, o que for. Clamou a Deus, chegou alguém com um dom de cura e rezou pela pessoa. E houve uma intervenção divina, sobrenatural, acelerando o processo ou dando um processo curativo que naturalmente aconteceria em regra geral, mas naquela pessoa não aconteceria. Pois bem, isso é uma cura espiritual. Um milagre é diferente, porque o milagre é um fenômeno que não pode ser explicado. Então, por exemplo, é um tipo de câncer que não é curável, nunca, não é possível ser curado esse câncer. E, no entanto, a pessoa é curada. A pessoa é cega e ela volta a enxergar. Ela não tem um órgão, por exemplo, não tem uma perna, e a perna nasce. Certo? Ela é um coxo e começa a andar. Certo? Então, nós estamos diante de milagres, é um fenômeno que não pode ser explicado pelas leis naturais, né? É um evento extraordinário, mais extraordinário ainda do que a cura espiritual. E claro, esses milagres, diferentemente da cura, não estão restritos à cura. Por exemplo, o milagre eucarístico de Lanciano, o pão e o vinho consagrados transformaram
exteriormente, fisicamente, visivelmente em carne e sangue humanos. Então é um milagre, mas não é uma cura, certo? Então, existe diferença entre cura e milagre. Primeiro, porque o milagre não necessariamente tem a ver com enfermidades. E segundo, porque o milagre, mesmo quando tem a ver com enfermidades, ele realiza algo impossível, enquanto a cura realiza algo relativamente impossível e que pode ser explicado, mas que é acelerado, digamos assim, naquele momento. Os dois envolvem, claro, intervenção divina sobrenatural. Enfim, última pergunta. Qual a diferença entre doutrina e ensino? Bem, doutrina é o conjunto, digamos assim, sistemática, é um conjunto sistemático de ensinamentos sobre questões de fé e moral, que é revelado por Deus, custodiado pela igreja e transmitido através da tradição de Sagrada Escritura, né? Custodiado e explicado pelo magistério, né? A doutrina é imutável, tem que ser aceita pelos fiéis. Agora, o que é ensino? Nós não temos esse conceito assim em teologia, sabe que é doutrina e ensino? Mas na prática nós podemos, assim, para responder o consulente, dizer que o ensino são instruções mais gerais, pedagógicas, é o padre ali falando, é o catequista ali falando, dando um ensino, uma aplicação para aquela pessoa, talvez uma direção espiritual, ou mesmo uma explicação da doutrina, né? Ou a transcrição, a explicação de algo que algum santo, algum teólogo escreveu, né? Ou até mesmo um ato do magistério da igreja, do Papa, mas não impondo a sua autoridade, né? Pelo menos não de maneira extraordinária ou mesmo ordinária, repetindo a doutrina, né? O ensino também pode ser um modo de transmissão, de catequese da doutrina, de pregação da doutrina. E lembrando, claro, que existem graus de magistério, graus de assentimento ao magistério, conforme a classificação e o tipo de doutrinas. Mas isso é tema para uma outra aula ou até um outro episódio, caso vocês tenham essa pergunta e queiram perguntar aqui nos comentários. Certo, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo. Comentem, curtam, inscrevam-se no canal, ativem notificações, compartilhem esse vídeo, assinem a comunidade Família Brodbeck, o link está aqui embaixo, e não esqueçam de entrar em contato com a Demarré para estar conosco na peregrinação à Itália, em Roma e em outras cidades, em pleno jubileu de 18 a 28 de julho deste ano 2025. Um grande abraço, fiquemos todos com Deus.